Algum comentário interessante aí? Não? Nenhum? Então, para mostrar que o pastor também curte um futebolzinho no Xbox, com vocês, o Game Start. Eu sou o Marcos. Eu sou o Carlinhos. E hoje a gente está aqui para gravar o Game Start Com o pastor Leandro. Vamos lá. Olá. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom? Bem-vindos, por favor, entrem. Vamos ver. Hoje é clássico. A gente notou também que você tem uma certa afinidade pela Ponte Preta. De onde veio esse mau gosto? Na verdade, eu fui influenciado pelo meu pai, tá? Nossa, meu pai é vai ser bom. interpretando. Mas eu vou falar a verdade. Eu comecei a gostar de futebol, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, mas não gostava, não sabia muito. Olha o gol, olha o gol! Continua. E aí, quando eu era criança, o que estava na moda era o Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão do mundo, coisas assim, tinha o Zico jogando no Flamengo. E aí eu comecei a gostar do Flamengo, gritar Flamengo, não sei o que. Meu pai me levou para assistir Ponte Preta e Flamengo. Quando eu vi a terceira da Ponte, comecei a ir muito no campo da Ponte, aí não teve jeito. Aí eu virei Ponte Preta. Pastor, uma pergunta referente à Bíblia também é citado. No ministério da igreja também tem um grupo de diáconos. O que eles fazem na nossa igreja? O que seriam esses diáconos? Os diáconos, primeiro, é uma ordenança. Está no Novo Testamento, quando os discípulos começam a trabalhar, quando vem o dia de Pentecostes, Pedro convoca aqueles que estavam junto com eles, e falando que ele, junto com os apóstolos, iriam se dedicar ao ministério da palavra e que eles precisavam de apoio. Então eles escolhem algumas pessoas dentre aqueles homens que trabalhavam com eles e separam eles para serem diáconos. Eles iam cuidar de toda a parte administrativa do grupo. Então eles iam cuidar da parte de finanças, eles iam cuidar de dar suporte para os apóstolos, para eles poderem levar a mensagem de Jesus. E na nossa igreja, isso na igreja batista em geral, se tem um grupo de diáconos ou diretoria, ou às vezes um grupo de diretoria e um grupo de diáconos. E na nossa igreja hoje os diáconos praticamente é a diretoria da nossa igreja. Então eles votam, coisas assim, nesse sentido. E eles são o grupo hoje que, em mais evidência, no momento da ceia, servem a ceia, e são pessoas que foram escolhidas pelo pastor Jorge. Hoje não houve uma renovação ainda nesse grupo de diaconia, mas são pessoas que o pastor Jorge que escolheu para fazerem parte, para serem apoio dele no ministério. Qual foi a experiência que mais te deixou impactado nessa palavra? Eu penso que minha conversão aconteceu aos meus 20 anos. Eu tenho até uma curiosidade de saber, na verdade. Algumas vezes já foi falado que eu fui escolhido desde o ventre. Minha mãe começou a ir na igreja batista, Ágape. Eu tinha 6 anos, e aí eu comecei a ir com ela. Depois disso, minha mãe e meu pai brigavam muito por causa da igreja, e eu tive que parar, ficar um tempo sem ir, mas eu já tinha uns 9 anos, acredito eu, uns 9, 10 anos. E aí eu fiquei um período da minha juventude fora da igreja, e aí eu sozinho, simplesmente lendo a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia no meu trabalho. Eu trabalhava de segunda a segunda-feira, feriado, tudo, não tinha folga. E lendo a Bíblia sozinho lá no meu serviço, eu falei, não, eu preciso voltar para Deus, porque o mundo vai acabar e eu vou para o inferno. Estou indo para o inferno, eu não quero isso para mim. E aí eu voltei, estava disposto a pedir as contas do serviço para poder ir para a igreja. E aí nisso eu consegui um emprego, Deus fez um milagre lá, que eu saí do emprego que eu estava, consegui arrumar outro. E aí eu comecei a orar, foi no ano de 2000, comecei a orar, pedindo para Deus uma igreja, e Deus me deu em visão, em sonho, a Igreja Batista Casa de Deus, e aí
aí depois disso, eu estou na igreja desde 2000, março de 2000, batizei dia 30 de abril de 2000. E aí depois disso foi só, nunca faltei da igreja, faltei nas minhas férias, quando ia viajar e quando casei, só foram os cultos que eu faltei. E depois que eu me tornei evangelista, eu acho que meu primeiro dia de evangelista foi meio power. Eu entrei na igreja para trabalhar como evangelista no dia 1º de julho, e primeira manhã a gente foi feita uma integração com a gente, assim, a chegada e tal, um café da manhã, eu e o pastor Danilo começamos junto como evangelista, né? E um rapaz começou a ligar na portaria da igreja, porque queria que um pastor atendesse ele. E aí o cara começou a xingar o porteiro, começou a fazer o maior escândalo e começou a ligar ali do telefone que tem na porta da igreja ali. Começou a falar alto, xingar, não sei o que. Aí um pastor pegou e falou assim, ó, tá bom, fala pro cara vir, fala pro porteiro, fala pra ele vir aqui que o Leandro vai falar com ele. Fala pra ele chegar aí e falar com o Leandro. Meu Deus, eu não sou nem pastor, vou falar com esse cara. Mas não era simplesmente um cara. O cara era homossexual, um travesti, de uns 2 metros de altura. Ele tinha sido preso porque ele tinha matado um cara estiletado. O cara tinha AIDS. E ele saiu da cadeia aqueles dias e queria conversar com o pastor e queria que o pastor resolvesse a vida dele. Aí fui eu lá conversar com o camarada de 2 metros de altura, todo nervoso. Ah, foi uma prova pra mim. E eu sozinho conversando com o cara, pensando assim, esse cara vai me matar. Não, eu tenho, acho que, olha, um livro que influenciou muito a minha vida. Livros do pastor Jorge. A Unção dos Santos, Por que Existo e Sua Igreja é Seu Poder. São livros, assim, pra mim, fantásticos. Ah! Roubaram eu de novo! Ah! Tirei em cima da minha. Rapaz! É um ganhando. Perdemos mais Ele um. só ganha no pênalti. Valeu, galera do Conexão. Obrigado por me fazer feliz e trazer vocês em casa. Agora eu não ganho só do computador. Haverá outra. Com certeza haverá outra. Deixa eu fazer o final com a Ana Clara aqui. Ei, vem cá, filho. Vem cá. Vem cá pro meu pai. 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 Vamos falar tchau. A primeira aparição da minha filha na mídia para a Conexão Jovem. Faz assim, faz brrr pro pessoal do Conexão, filha. Faz brrr. Eu tô vendo o gol que o pai dela fez, olha lá. Olha lá. Olha lá, o papai fez gol, filha. Manda beijo pra todo mundo, manda. Fala tchau, pessoal. Tchau. Fala tchau, filha. Ó, é mão de vaca, ó. Fica a mão fechada. É aberta, é duro. Vai ser assim, viu? Valeu, galera do Conexão. Um detalhe, era o PlayStation 3, não o Xbox, tá? Tá, só comentando uma coisa, é que a gravação foi em 2 dias e das 5 partidas que foram jogadas, a gente só ganhou uma. O primeiro foi um empate de 1-1, feio, mesmo jogador, sempre. Depois o pastor ganhou de 3-0. Depois nos pênaltis, né? Ganhou 5 vezes para chutar. O Energol e não acertou nenhum. Você quer comentar alguma coisa? Tá triste? Eu tava feliz aquele dia. E depois do jogo? Não tava feliz. Eu não tô feliz agora. Por quê? Não era pra filmar. Pra filmar? Não, não é pra filmar não. Pregador no Apocalipse 16, eu tava morto, mas sei que hoje vivo, 2 décadas do hip hop, tome meu fruto, Sabe que momento é esse? Agora é a hora do grupo. Jesus é jardineiro, minha somos nós, alguns com a voz, minha alma floresce,
Era um momento de pagação de mico rápido, por favor. Eu tô feliz de novo. Tô feliz de novo. Vamos lá. Agora seria a reportagem do quarto Adoração Extrema, com as meninas super poderosas. Segue aí. Nossa, foi bênção demais. Foram 4 meses de ensaio que valeram a pena. Sou bastante. Nossa, demais. Tomara que tenha perdido algumas gramas, né? Pra valer a pena, né? Vai ter mais vezes, né? Em nome de Jesus vai ter mais. Se prepare pro quinto Adoração Extrema, que vai ser ainda Muito bem, obrigada. Estamos aqui com a Camila, a Diana e a Jéssica. Então, meninas, o que vocês acharam do louvor? Achei muito legal. Foi divertido. Foi bem divertido. Vocês se interagiram bem? A Jéssica chegou meio atrasada, né? Mas vocês mais gostaram das músicas novas? Eu cheguei no final, não vi muita coisa. Ah, então tá bom, gente. Obrigada. Tô aqui com a Carol. Eu vou perguntar como foi esse preparativo. Bom, foi uma correria. A gente veio na semana quase que todos os dias pra colar. Estão até tirando o CD, deu um maior trabalhão pra colar. A gente colou num dia inteiro com fita, brócolis, de arroz. Os meus preferidos. Elas querem atenção. Um dia inteiro, meu Deus, câmera pelo menos ficaram passando